Fala pessoal, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre a tributação de academias. Gente, para quem não me conhece ainda, sou o Murilo, sou o contador da Exon Contábil e toda semana eu gravo conteúdo diferente para vocês. Por isso, inscreva-se aqui no canal, acompanhe esse vídeo com a gente, comente, compartilhe com o pessoal para que esse conteúdo chegue para outras pessoas também, tá certo? Gente, um dos nichos que a Exon atua aí como especialidade é a questão das academias. E eu quero falar com vocês hoje sobre a questão da tributação. Já produzi alguns outros conteúdos em relação à academia, né, em relação a essa atividade em si de condicionamento físico. Eu falo para vocês algumas dicas em relação ao processo de abertura, a questão do CREF, a questão da responsabilidade legal. Então, verifique aqui no canal também que tem outros conteúdos para você, tá certo? E nesse vídeo de hoje eu quero falar de maneira mais detalhada, né, dando uma pincelada, mas com um pouco maior de detalhes aí para vocês em relação à tributação. Por quê? Quando a gente fala em relação à tributação de academia, o primeiro passo é que de fato nós temos que verificar que essa atividade em si, ela não é permitida para que seja o microempreendedor individual, tá certo? Então é muito comum que as pessoas, o primeiro passo, quando elas buscam aí formalizar a sua academia, é que busquem essa atividade para que consiga abrir a sua empresa nessa modalidade. O microempreendedor individual, para quem não conhece, é aquele formato de empresa, né, que você não tem praticamente custo nenhum em relação ao processo de abertura, e aí você faz o recolhimento daquela guia de maneira simplificada, aquele valor de R$60 por mês, e aí você tem um limite de faturamento reduzido também. Mas no caso de atividade, no caso da educação física, em especial de academias aí, não é permitido que você seja microempreendedor individual, tá bom? Então essa é a primeira etapa que vocês têm que ficar bem claro aí em relação à atividade. Quando a gente fala que a empresa não vai ser microempreendedor individual, a gente vai mudar para um outro cenário de tributação, que é o Simples Nacional. Normalmente, tá, gente? Normalmente a questão do Simples Nacional, ela é de fato a melhor tributação para academias, tá bom? Lembrando que, lógico, atrás disso a gente tem que fazer toda uma pesquisa em relação a algum cenário da sua empresa para verificar o comparativo em relação a Simples Nacional. Nós temos também o lucro presumido, que é uma outra forma de tributação. Mas, o que eu quero dizer com vocês em relação ao Simples Nacional? O Simples Nacional para academia, ainda que nós colocamos dentro desse formato de tributação, existem formas de tributação diferentes dentro dele. Por isso, pode ser que você esteja no Simples Nacional, mas que você de fato não esteja aproveitando os benefícios aí em relação a essa atividade. Por quê? Vou tentar explicar para vocês de maneira mais clara, para que vocês consigam entender essa diferença. Quando a gente fala em relação ao Simples Nacional, para atividades aí de condicionamento físico, a gente entra num cenário que a gente chama de fator R. O que significa esse famoso fator R? Significa que ainda dentro do Simples Nacional, você pode ser tributado de duas formas diferentes, o que a gente chama de anexo 3 ou anexo 5. O que vai diferenciar isso? No anexo 3, você vai começar pagando os seus impostos aí em 6% em cima do seu faturamento. Já quando a gente fala do anexo 5, você vai pagar 15,5%. Nossa, Murilo, então o que de fato vai colocar uma situação ou outra para mim dentro da academia? Isso que eu estou falando com vocês, gente, tanto uma tributação como a outra é em específico para a academia, tá bom? Então, mesmo que você tenha sua empresa com essa atividade, o que vai determinar de fato que você vai ser tributado por uma forma ou de outra é o que a gente chama de fator R. O que é esse famoso fator R? Fator R, no caso, é justamente a questão da relação da sua folha de pagamento com o seu faturamento. Então, dentro do benefício da atividade aí dentro da academia, nós temos que fazer um cálculo e verificar se o que você gasta com folha de pagamento é acima de 28% comparado ao seu faturamento. Então, ou seja, se você tem esse valor de gasto, né, de folha de pagamento acima de 28%, a Receita Federal determina que você pode utilizar da tributação do anexo 3. Então, você vai pagar 6% de imposto. Agora, quando você não atinge os 28%, você paga lá os 15,5% dentro do anexo 5. Ah, Murilo, mas eu não tenho muito gasto com folha de pagamento. Aí que está a grande chave, né? A grande questão em relação a ter um acompanhamento contábil de maneira correta. Quando a gente fala a questão do fator R e o que a gente diz por folha de pagamento, a gente inclui também o que a gente chama de recolhimento de prolabore. Prolabore é praticamente o salário do sócio. Então, muitas vezes, de maneira estratégica, compensa que a gente mexa aí no valor do recolhimento do prolabore dos sócios para que você atinja esse limite de 28%
e consiga pagar uma tributação menor. E normalmente as pessoas não se atentam a isso e acabam pagando imposto a maior por conta aí de não chegar no cálculo do 28%, tá certo? Deu para entender? Se ficou muito confuso, depois volta um pouquinho esse vídeo ou então deixe seu comentário por aqui. Mas relembrando, o que vai determinar que você vai pagar 6% ou 15,5% é a sua relação da folha de pagamento com a questão do faturamento. Mas essa folha de pagamento em si não inclui somente o que você paga de salário para funcionário. O valor do prolabore do sócio, ela também entra dentro do cálculo. Então, muitas vezes, é legal fazer de maneira estratégica o aumento desse valor que você atinge os 28% para você pagar uma tributação menor. E tem muita gente que acaba não se atentando em relação a isso e paga aí uma tributação de maneira incorreta por não se atentar e não mexer um pouquinho que seja na questão do recolhimento aí do seu prolabore da folha de pagamento, tá certo? Gente, a Exon é especialista aí com academias. Nós fazemos praticamente todo mês esse cálculo junto com nossos clientes para verificar aonde você está jogando dinheiro fora e o que a gente pode mexer para pagar o menor imposto, tá certo? Lembrando que o que eu falei aqui com vocês nesse vídeo sobre o Simples Nacional, normalmente é o melhor regime tributário para academias, desde que você se atente a essa questão do que eu comentei, da diferença aí pelo fator R do anexo 3 e do anexo 5, tá certo? Tem dúvida, não sabe quanto a sua empresa está pagando de imposto, quer de fato confirmar se você está utilizando aí desse benefício para pagar a menor tributação, entre em contato com a gente que a gente faz a pesquisa junto com você e te auxilia para deixar a sua empresa redondinha e pagar a menor tributação, tá certo? Obrigado, gente, até o próximo vídeo.